Olá, queremos agradecer você que aceitou este chamado de Deus para realizar um trabalho especial no ano de 2020 com as famílias da sua igreja. É um grande privilégio, mas sem dúvida uma grande responsabilidade. Deus tem um propósito e Ele irá usar você e sua equipe para que seja uma bênção para toda a comunidade da sua igreja. A família é o centro do processo do discipulado, porque é o principal lugar para desenvolver a capacidade de amar e de relacionar-se intimamente com Deus e com os outros seres humanos. E porque é ali onde se transmite os valores cristãos de uma geração a outra. Não há um campo de ação mais importante do que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Ciência do Bom Viver, na página 351 está escrito. Portanto, convidamos a todas as pessoas, aos cônjuges e aos pais, a buscarem alcançar os ideais divinos e exercer o ministério redentor e restaurador de Cristo. Os esforços enviados em favor das famílias são considerados urgentes, vitais e parte integrante da missão da igreja. O departamento tem os seguintes objetivos: formar uma nova geração capaz de liderar a igreja remanescente nesse tempo final da história da humanidade. Instrumentalizar as famílias para o enfrentamento do grande conflito no qual todas as famílias estão imersas. Temos que nos preocupar com comunhão, relacionamento e missão. Proclamar a mensagem revitalizante e restauradora do Evangelho eterno no contexto da vida familiar. Cristo é e deve ser reconhecido como Salvador e cabeça de cada lar. Afirmar e fortalecer cada família adventista do sétimo dia para que chegue a ser a principal unidade formadora de discípulos, aprofundando a compreensão do que realmente significa ser e fazer discípulos e capacitando os membros da família como formadores de discípulos dentro da mesma. Ajudar os pais a aumentar sua capacidade de transmitir à geração seguinte, de maneira atraente e participativa, os valores cristãos sustentados pela igreja. Ajudar as famílias a desenvolver o sentido de pertencer à família de Deus. Dar prioridade ao lar como o mais importante campo missionário. Capacitar as famílias para um testemunho positivo. Ajudar seus membros a descobrir seus dons espirituais e a relacionar-se eficazmente com seus vizinhos e familiares não crentes. Difundir entre todas as famílias adventistas as orientações sobre as famílias contidas nos livros do Espírito de Profecia. Você já reconheceu a importância do líder do Ministério da Família. Você, líder, foi escolhido por Deus para ajudar as famílias da sua igreja no ano de 2020. Portanto, faça o seu melhor. Prepare, monte, trabalhe com a comissão do Ministério da Família. Isso para planejar de forma mais efetiva, de acordo com as necessidades das famílias. Aí você pode eleger uma comissão de vida familiar. Nas igrejas maiores, pode ser incluído os seguintes membros. Por exemplo, o pastor, o diretor do Ministério da Família, um ancião da igreja local, o líder de lar e escola, 2 profissionais da área que possa contribuir para as famílias, uma pessoa solteira, um diretor ou diretor da escola sabatina, o diretor da sociedade jovem, um professor da escola da igreja. Este grupo vai planejar e executar as atividades para o ano de 2020. Não trabalhe sozinho, trabalhe em equipe. Para que este grupo seja efetivo, não deveria ser demasiado grande, mas deveria ter entre seus membros aqueles que representem as diversas necessidades das famílias dentro da igreja, ou conheçam as necessidades dos diferentes grupos de idades e as necessidades das famílias especiais. Aqueles membros que têm enfrentado em suas vidas experiências traumáticas, experiências familiares especiais e que haja crescido espiritualmente, podem ser membros valiosos desta comissão, como fonte de informação e orientação.
O pastor ou diretor do departamento do Ministério da Família deve presidir esta comissão especial. Agora queremos apresentar algumas atividades do líder do Ministério da Família. Ajudar o pastor a recolher dados estatísticos de acordo com os distintos níveis de idade e categoria das pessoas na igreja. Por exemplo, crianças pré-escolares, crianças na idade escolar, adolescentes, jovens, adultos, solteiros, pais solteiros, casados. Ajudar o pastor a definir as necessidades dos membros da igreja para informação da comissão de vida familiar e para prover educação e instrução, conselho e programas de enriquecimento. Fomentar a sensibilidade ante as necessidades das famílias e o impacto que os programas da igreja fazem sobre elas de acordo com a inversão de tempo, energia, dinheiro e outros recursos familiares, tomando em conta as datas especiais do ano, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, etc. Cooperar com o pastor em ensinar, planejar e implementar programas especiais para as famílias, programando seminários e retiros especiais para casais, noivos, adolescentes, pessoas solteiras. Incentivar um espírito de companheirismo na congregação, enfatizando que a família é algo muito especial nos distintos departamentos e programas da igreja, usando a estrutura dos pequenos grupos, celebrando aniversários de cada membro da família, recordando de grandes eventos como bodas de ouro, casamento, nascimento do primeiro filho, etc. Você, líder deste departamento, tem uma missão especial, que é organizar uma comissão de aconselhamento familiar, nomeando integrantes profissionais como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, pastores de experiências, que cuidem de casos onde se requer um tratamento especializado. Que promova a prática do altar da família nos lares da igreja, entregando materiais e programas sugestivos sobre como fazê-lo, tanto aos membros novos que estão chegando à igreja, como aos antigos. Dedicar uma vez por semestre um programa do culto divino para enfatizar a importância de realizar o culto no lar. Que incentive a compra progressiva dos livros da Biblioteca Básica Familiar do Espírito de Profecia. Formado pelos livros Lar Adventista, A Orientação da Criança, Mensagem aos Jovens, que se estudem esses títulos através das seleções de livros que acompanham como guia de estudo. Que se ministre a cada ano cursos de orientação pré-nupcial aos noivos que oficialmente estão já comprometidos e possivelmente já com data de casamento marcado, entregando a ele um certificado, o qual ele irá apresentar ao pastor que irá realizar o seu casamento. Amigos, agora atente para as seguintes orientações. Na secretaria da sua igreja, você vai encontrar o registro da quantidade de membros que ela possui. No entanto, você tem que ter anotado a quantidade de famílias que a sua igreja tem. Por exemplo, uma igreja pode ter 200 membros, mas, no entanto, ter apenas 50 famílias, 50 casas. Pois nós contamos como famílias, pessoas casadas, pessoas solteiras, às vezes é só um adolescente que é adventista, foi batizado e mora sozinho, é contado como uma família. Se esta igreja de 200 membros tem 50 famílias, agora você vai classificar quantos casais, quantos moram sozinhos, quantos são solteiros, quantos são viúvos, quantos são divorciados. Dos casados, você ainda pode classificar quantos os dois são adventistas, quantos ele é adventista, quantos ela é adventista. Para isso, você com esses dados, você vai trabalhar melhor no momento de encontro de casais. É um campo missionário que você tem para trabalhar. Agora você vai classificar não a data de nascimento, pode até ter, mas a prioridade é a data de aniversário de casamento.
Porque com essas datas em mãos, você pode fazer algo especial. Pode mandar um cartão, pode mandar uma mensagem especial de casamento. Você pode levar os aniversariantes do trimestre no momento do culto sabático e fazer uma oração especial por este grupo. É importante para o casal, mas é importante também para a igreja que está acompanhando esse momento especial. Uma oração pode valer muito, pode ter muito significado na vida destes casais. Na sua lista, você pode ter a quantidade de filhos, idade, grau de escolaridade. Você pode ter ali o nome dos jovens que estão namorando. Isso para prepará-los para o curso, para os noivos. Você pode ter o número de juvenis que participam do clube de desbravadores, se houver. Outros dados de acordo com a necessidade também você pode ter. Veja o que é importante, mas tenha esses dados em mãos. E através desses dados, você pode realizar um trabalho mais eficiente, um trabalho mais eficaz com as famílias da sua igreja. Com todos esses dados já em mãos, isto vai lhe ajudar a preparar melhor o planejamento para este ano de 2020. Você irá preparar as mensagens, portanto, para adolescentes, viúvos, desquitados e também para os casais. Agora, a divisão sul-americana preparou primeiro para você, líder, este material. Esta revista que você vai receber da mão do seu pastor. Aqui tem mensagens para os líderes, mas que você pode reproduzir para a sua igreja. Temos temas importantes, são temas sugestivos que você pode elaborar ou pedir para um profissional da área apresentar. Por exemplo, nós teremos agora o pastor Sérgio falando sobre um item importantíssimo para as famílias da sua igreja. Obrigado, pastor Geraldo. Querido líder, nós precisamos relembrar que o ser humano, ele é um ser indivisível. Físico, mental e espiritual estão interligados um com os outros. Se o ser humano estiver bem fisicamente, ele também precisa cuidar da parte espiritual e mental. E é o seu dever, como líder do Ministério da Família, ajudar as famílias a se desenvolverem espiritualmente também. Uma família forte espiritualmente fará da sua igreja uma igreja forte espiritualmente também. Mas o que seria uma pessoa espiritual? É impossível nós avaliarmos alguém e dizer que uma pessoa é mais espiritual do que a outra. Não há como nós medirmos a espiritualidade do ser humano. Mas existem formas de desenvolvermos e ajudarmos os nossos membros a serem pessoas mais espirituais e crescerem na graça de Jesus. Como líder, você dispõe de algumas ferramentas que vão lhe auxiliar a ajudar as famílias a se desenvolverem espiritualmente. Por exemplo, a Bíblia. O líder do Ministério da Família deve ajudar as famílias da igreja a lerem a Bíblia, a terem um plano de leitura da Bíblia, a dedicarem um tempo especial para lerem a Bíblia. Tanto a família deve dedicar um tempo para lerem a Bíblia juntos, mas também individualmente. Cada membro também deve dedicar um tempo para estar a sós na presença de Deus. Oração é uma outra ferramenta que o líder do Ministério da Família deve fazer com que as famílias da igreja coloquem em prática nos seus lares e no seu dia a dia também. Famílias orando umas pelas outras, mas famílias orando pelos membros da sua própria família. O estudo da lição da escola sabatina. É muito importante, líder, que você, em parceria com o diretor da escola sabatina do Ministério da Criança, faça com que as famílias adquiram as lições da escola sabatina. É muito comum que apenas os adultos tenham o seu material de estudo, enquanto que as crianças acabam sendo negligenciadas. Mas é importante que cada membro da família tenha sua lição correspondente à sua faixa etária.
Uma outra ferramenta que você, líder, tem para ajudar a desenvolver a espiritualidade das famílias é convencendo e falando para que os membros da igreja, para que as famílias sejam pessoas frequentes aos cultos, chegando pontualmente, que participem dos cultos de sábado, culto jovem, mas também os cultos da semana, como domingo à noite e quarta-feira à noite, além das semanas de oração. Mas não há como esquecer que uma das principais ferramentas para ajudar a desenvolver a espiritualidade da família é o culto familiar. É muito importante, líder, que você ensine e também motive as famílias da igreja a realizarem o culto familiar 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. E não apenas no culto de sexta-feira de pôr do sol, como nós temos costumes. Para que a espiritualidade da família também se desenvolva de uma forma mais plena e consistente, é interessante também que você, líder, motive as famílias a evangelizarem, a testemunharem. Cada família estudando a Bíblia com uma outra família. As crianças se aproximando das crianças, dos filhos dos outros casais, e você, pai, e você, mãe, apresentando as verdades da Bíblia. E assim você cria o espírito missionário, desde pequeno, nos seus filhos. É provável que na sua igreja você tenha alguns jovens que são os únicos adventistas da sua família. E você, líder, também tem a missão, a tarefa de ajudar esses jovens a se desenvolverem espiritualmente. Por mais que seus pais, irmãos ou outros parentes não frequentem a igreja, você pode montar um programa ou elaborar um planejamento onde cada família da igreja pode adotar num culto de sexta-feira à tarde ou um almoço de sábado um jovem da igreja para participar dos momentos sabáticos junto com essa família, para que assim ele também se sinta amado, não apenas por toda a congregação, mas também pelas famílias da igreja. Volto a repetir, se você tiver uma família forte espiritualmente, com certeza a sua igreja também estará forte espiritualmente. E vocês avançarão cada vez mais e Jesus em breve voltará. Um outro tema importantíssimo para você trabalhar neste ano de 2020 é sobre a educação dos filhos. Professora Fátima, nos diga por que é tão importante trabalhar este assunto dentro das famílias das nossas igrejas. Educação de filhos é um tema pertinente para o resgate da família. A família é o centro de treinamento, formação e transformação de nossa personalidade para o mundo. É uma escola preparatória onde a educação dos filhos exige tempo e dedicação. Nos dias de hoje, temos percebido a grande dificuldade de educar as crianças. O tempo dedicado à educação tem sido reduzido devido à necessidade que as mães têm de trabalhar fora de casa e outras situações mais. Em 2020, os líderes da igreja terão a oportunidade de trabalhar com as famílias temas que resgatem valores e o amor familiar. É importante trabalhar assuntos como a primeira infância, é o período de formação de caráter e o desenvolvimento da confiança em Deus, onde os pais precisam ensinar o amor. Parte da tarefa do convívio familiar é dar um senso de realidade, limites e educar. Esse é um dos campos mais delicados, pois cada palavra, gesto, expressa os valores, tabus, preconceitos e visões do mundo que os pais adotam e que as crianças copiam. O exemplo dos pais é a primeira lição aprendida pelas crianças. Outra ênfase que pode ser dada é a segunda infância. Nessa fase, a criança consolida tudo o que aprendeu nos primeiros anos de vida, desenvolve a autoestima e a personalidade, aprende a respeitar o outro e se preparar para os anos seguintes da sua vida. A terceira infância é uma fase que exige cuidado e atenção de todos,
pois a criança passa por processos de transformação, causando angústia e solidão. É importante ensinar a conhecer seus sentimentos e reparar os danos emocionais, aprender a interagir e desenvolver a fé em Deus. É importante também trabalhar o tema da adolescência com muito cuidado, pois é onde todas as dificuldades e conflitos surgem quando houver falhas no processo educacional nos primeiros anos da criança. O adolescente passa por conflitos emocionais e precisa ter uma base educacional para superar as angústias e aflições próprias da idade. É importante lembrar que esses temas precisam ser trabalhados por profissionais que entendam o assunto. E você pode convidar um profissional para falar esses temas na sua igreja, em encontro de casais, escola de pais, de forma que permita que todas as famílias possam participar e ter a oportunidade de resgatar os filhos da influência cultural e modernidade que vem destruindo os valores cristãos. Obrigado pelas orientações. Vamos valorizar as orientações sobre a educação dos filhos. Deus, Ele deseja transformar as famílias da igreja em famílias discipuladoras, para cumprir a ordem de Jesus. Ide fazer discípulos, está escrito em São Mateus 28:19. O primeiro campo missionário dos pais é a sua própria família. Os pais discipuladores devem formar verdadeiros discípulos e adoradores de Deus, firmes na igreja. Precisam ter em mente que é necessário levar os filhos a conhecer a Deus para que eles reconheçam a grandeza e amor daquele que pode conduzi-los à verdadeira felicidade. Quando a vontade e os caminhos de Deus se tornarem a vontade e os caminhos dos pais adventistas do sétimo dia, os filhos crescerão amando, honrando e obedecendo a Deus. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 1 Timóteo 1,5. Portanto, desde o nascimento dos filhos, cabe aos pais ensiná-los deveres espirituais, a fim de desenvolver a fé, o espírito missionário e a participação ativa nos programas da igreja, formando novos líderes dedicados à pregação do Evangelho e verdadeiros adoradores de Deus. Veja, primeiro a tua avó Loide, depois Eunice, depois Timóteo. A fé de geração em geração. Portanto, líderes, trabalhe com os pais para que eles sejam pais discipuladores. Valorize a observância do sábado, pois o sábado deve ser alegre e deleitoso, e os pais discipuladores devem providenciar todos os meios para que nada venha interferir nas bênçãos sabáticas. Vestuário, alimentação, ambiente devem ser diferenciados. Os pais devem adquirir a lição da escola sabatina para que os filhos, de acordo com a idade, criem o hábito de ter a lição e estudar diariamente em seus cultos matutino e vespertino. Além do crescimento espiritual, os filhos não ficarão inibidos durante a recapitulação da lição lá na escola sabatina. Prezarão pela pontualidade e serão movidos a participar das atividades em classes. Os pais devem incentivar os filhos a participar do culto jovem com o objetivo de fortalecer o envolvimento nos programas da igreja, aumentando os vínculos afetivos um dos outros. A dedicação infantil. Quão importante essa cerimônia dentro da igreja. Os pais discipuladores devem conduzir os filhos ao altar do Senhor, como forma de agradecimento a Deus pelo milagre da vida. E tem o compromisso de ensinar a criança que ela pertence ao Senhor, lembrando que um dia foi dedicada, assim como foi Jesus. Essa atividade faz com que a criança sinta-se comprometida com a igreja, dando a ela o senso de pertencer a Deus, que a usará para o cumprimento da sua missão. Na adoração infantil,
Os pais discipuladores têm o dever de incentivar e levar os pequeninos ali para participarem do momento dedicado a eles e ensinar que devem ter atenção, respeito, carinho, valorizando esse momento especial. A adoração infantil favorece a aprendizagem e leva a criança a entender que faz parte da família cristã e que a igreja se importa com ela. E a mordomia infantil? Os pais discipuladores devem separar uma parte das ofertas e dízimos e dar aos filhos e orientá-los a depositar na salva, ensinando-os que a oferta é para a manutenção da igreja e os dízimos é para a pregação do evangelho. Esse ato desenvolverá a fidelidade da mordomia cristã e o amor pela igreja e pelas pessoas. Clube de aventureiros, desbravadores. Os pais discipuladores devem incentivar e apoiar os filhos a participarem destes clubes. Isto irá levá-los a amarem mais a Deus e ao próximo. Os pais discipuladores devem incentivar os filhos a dar o suporte necessário para que estudem música, para que participem dos corais, dos grupos musicais da sua igreja, de acordo com os dons de cada um, como forma de adoração ao Deus Criador, favorecendo um meio para que eles estejam presentes nos ensaios e apresentações. A música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Oriente os pais, na sua igreja, a envolver os filhos a participarem da pregação do Evangelho. Isso com as missões da igreja. Quem tem idade, envolva com a missão Caleb. Se não, oriente já os pequeninos a convidar os seus amigos para o culto na igreja. Isso irá fortalecer a fé dos filhos da igreja, como também o espírito missionário de cada um. Anunciar a volta de Jesus, isso irá fortalecer a fé individual. Na classe bíblica especial para a primavera, você tendo a lista daquelas crianças que ainda não são batizadas, você deve orientar. Os pais discipuladores têm que envolver os seus filhos na classe bíblica especial e aí conduzi-los ao santo batismo. Um outro assunto tão importante que vem tratando a nossa revista da Divisão Sul-Americana é sobre comunicação. Por que este assunto é tão importante? Pastor Leilson, nos diga. Olá, tudo bem? Vamos falar de um tema muito interessante, é a comunicação. Por vezes, você já deve ter ouvido alguma mulher reclamando que os homens não a ouvem. Ou, quem sabe, já deve ter ouvido um homem reclamando que as mulheres não o entendem. É evidente que a comunicação, nesse caso e por outros também, não está fluindo bem. Queridos líderes, é essencial que vocês trabalhem com as famílias de sua igreja sobre esse assunto, sobre a comunicação. E ao buscar uma definição simples sobre comunicação, cheguei à seguinte conclusão. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de códigos e regras mutuamente entendíveis. Perceba, a comunicação precisa ser entendível. Tem um texto que é atribuído ao grande escritor e jornalista Rui Barbosa, e ele faz parte de um diálogo que Rui Barbosa teria com um homem que invadiu seu quintal para roubar patos. Ao se deparar com aquela cena, e ele então, vendo aquele homem, ele começa a dizer: ó bucéfalo anacrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito de minha habitação, levando meus ovíparos a sorrelpa e a escapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão confuso disse: doutor, resumindo, eu levo ou deixo os patos? Lembra da definição? A comunicação precisa ser entendível. E como alcançar uma boa comunicação na família? A Bíblia, nós encontramos algumas orientações importantes.
tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está na tela, Amós capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Percebam, a comunicação, ela parte de acordos, de convenções, precisa ser entendível. E a Bíblia aconselha, para que a comunicação possa fluir bem, precisam conversar, precisam chegar a algumas convenções, precisam fazer acordos. Onde há acordo, certamente há uma comunicação entendível e há consentimento de ambas as partes. Acordos precisam ser feitos na família, precisam ser feitos acordos entre os casais. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas ideias aqui, partindo de princípios bíblicos. A primeira delas, para que possa haver uma comunicação saudável, a Bíblia dá para a gente algumas lições importantes. E a primeira é que nós encontramos lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Primeira lição, então, para uma boa comunicação, de acordo com o texto de Tiago, nós precisamos saber ouvir. Você sabe ouvir? Você tem paciência para ouvir as pessoas? Você tem paciência para ouvir o seu cônjuge? Eis a primeira lição, eis o primeiro princípio bíblico. Segundo princípio que nós encontramos também na Bíblia, está lá no texto descrito no livro de Provérbios, capítulo 15, no verso 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Primeira coisa, nós aprendemos que você precisa saber ouvir. Segunda coisa, de acordo com a Bíblia, você precisa saber falar. Não basta saber apenas ouvir, é necessário também saber falar. E falar de que forma? A Bíblia dá o conselho. Falar de forma amável. Reflita um pouquinho. Você já deve ter certamente falado muitas palavras que talvez tenha magoado algumas pessoas. Agora, quantas vezes você tem falado de forma amável para as pessoas com as quais você se comunica? Quantas vezes de forma amável você tem se comunicado com o seu cônjuge? Eis o princípio bíblico, eis o conselho. Falar de forma amável é um grande passo para que você possa ter uma comunicação saudável. Bom, existe um duelo. Aparentemente, embora a imagem seja sugestiva entre um duelo entre um homem e uma mulher, mas na verdade existe um duelo entre duas expressões e eu gostaria de defini-las com vocês. Vamos classificar aqui algumas expressões que você jamais poderá dizer, que você jamais deverá mencioná-las. A primeira expressão, aquela velha expressão que você vai dizer que você diz ou que você talvez já tenha dito, você nunca. Nossa, como é dolorido você ouvir isso. Ah, porque você nunca fez isso, porque você nunca fez aquilo, porque você nunca me deu um presente, porque você nunca me convidou para sair. Essas expressões são expressões que realmente machucam, expressões que realmente causam dor na pessoa que está ouvindo. Outra expressão que jamais você deverá pronunciar é aquela expressão, não falei? Popularmente conhecido como bem feito, né? Não falei para você? Eu te avisei, eu disse para você. Não falei? Você foi lá, você não ouviu, você não atendeu, mas eu já tinha falado antes. Esse tal do jogar na cara é uma expressão que deve ser evitada. Portanto, você jamais deverá utilizar essa expressão. Outra expressão também é o tal do você sempre. É o contrário do você nunca. Ah, você sempre deixa as coisas aqui fora do lugar, você sempre chega atrasado, você sempre me engana, você sempre mente, você sempre faz isso, você sempre faz aquilo. Esse você sempre também é uma expressão que deve ser evitada. Bom, jamais também deve utilizar essa expressão, não quero discutir esse assunto. É preferível que você diga, podemos discutir esse assunto em um outro momento. Eu estou falando de coisas difíceis aqui, você bem sabe, são desafios que você enfrenta na comunicação lá na sua família. Mas é melhor você tratar desse assunto em um momento adequado do que você simplesmente ignorar esse assunto. Portanto, evite também essa expressão. Outra expressão é, quando é que você vai aprender? Quando é que você vai aprender? Essa é uma expressão também muito forte de se ouvir. É quando você coloca-se na posição de cobrar do outro algo que você entende que ele teria a obrigação de aprender, de praticar, e ainda mais, talvez, pela forma como você fala. Talvez você deve ter falado assim, eu já orientei você, eu já falei para você, quando é que você vai ter que aprender? Quando é que você tem que aprender que você tem que deixar as coisas organizadas? Quando é que você tem que aprender que você tem que pagar isso ou pagar aquilo? Quando é que você vai aprender?
essa expressão também deve ser evitada. E existe outra expressão também que jamais deverá pronunciar, é quantas vezes tenho que dizer a você? Eu já te falei, quantas vezes eu tenho que dizer para você? Será que eu tenho que ficar repetindo isso? Isso é dolorido. Isso realmente causa um mal-estar. Quantas vezes eu tenho que repetir para você? Parece que você considera que aquele que está ouvindo aquilo que você falou, certamente está ignorando ou não deu a mínima para o que você falou, pelo fato dele ter errado, quem sabe, uma segunda vez. E aí você então coloca-se novamente numa posição em que vai cobrar dele dessa pressão. Quantas vezes eu tenho que dizer para você? Ou seja, quem fala assume uma posição correta, de exemplar, de modelo, e coloca e julga o outro por estar errado e diz assim, tá vendo só? Eu estou certo. Você tem que aprender comigo. Quantas vezes eu tenho que dizer para você? Bom, a outra coisa que deve ser evitado também, e isso não há dúvida, são os gritos e a violência. Esse não é o melhor comportamento. Essa nunca foi a melhor forma de se comunicar. Comunicar-se com gritos é algo completamente ofensivo, é algo completamente que causa muita dor. Gritos, não grite. Não precisa falar alto. Se você grita, em vez de você achar, por considerar talvez que tivesse razão, a partir do momento quando você grita ou quando você age com violência, certamente ali perde o que você achava e o que você considerava por razão. Não grite, não trate, não haja e não fale de forma agressiva e de forma violenta. E a outra coisa também, que às vezes é uma ferramenta utilizada em muitas famílias, em muitos casais, é o tal do silêncio. Quando você tem, voltando aqui, quando você tem a oportunidade de dizer algo, de falar alguma coisa, de poder conversar sobre o assunto, e você ignora, quando você utiliza o silêncio simplesmente para ignorar o que o outro vai falar, ou quem sabe para não dar ouvidos ou não comentar sobre aquele determinado assunto, quando você usa essa ferramenta, esse mecanismo de defesa, isso também não faz bem. Lembre, eu falei, às vezes é importante você combinar um outro momento para conversar sobre o assunto, mas não ignore, porque certamente aquele que fala é porque tem uma necessidade de falar e ele espera, no mínimo, que você também possa ouvir e, quem sabe, compartilhar ou falar algo sobre aquele assunto. Bom, a outra expressão, que vai duelar com a expressão jamais, é a expressão sempre. Aí então vem algumas coisas, algumas expressões ou alguns comportamentos que você sempre deve fazer. E nós vamos trazer para vocês alguns. Escolha o momento certo de falar. Esse é muito importante. Você saber a hora certa de poder falar algo. Então escolha o momento certo de falar. Outra coisa que você sempre deve fazer é não discuta na frente dos familiares. Algumas pessoas ficam só esperando a oportunidade, que a sogra vai na casa, ou que a mãe vai na casa e começa a falar assim, olha, tá vendo? Esse foi o filho da senhora, né? Essa aí é a sua filha, que a senhora me entregou desse jeito, porque ele faz isso, faz aquilo outro e tal. Não faça isso. Não discuta na frente dos familiares, ou não reclame para os familiares do seu cônjuge. Outra coisa importante também que você sempre deve fazer, e sempre deve evitar, nesse caso, não discutir em público. Evite discutir em público. Evite falar em público, fazer aquelas conversas e tal. A tal da DR, né? Discutir relacionamentos. Evite fazer isso em público. Não fica legal para vocês, isso não vai ajudá-los. Uma outra coisa também, não discuta quando o outro estiver em atividade. Tem pessoas que se aproveitam quando o outro está ocupado para descarregar um monte de coisas sobre ele. Ele não vai ter cabeça naquele momento para poder tratar daquele assunto. E tem pessoas que aproveitam disso. Quer saber de uma coisa? Eu vou já perturbar ele. É aproveitar que ele está estudando, eu vou lá incomodar ele, vou falar um monte de coisas para ele. Não discuta enquanto o outro estiver em atividade. O outro ponto, marque o horário para conversar. Lembra que nós falamos? Marque o horário para conversar. Existem momentos ideais para poder tratar de alguns assuntos, para poder conversar. E existem assuntos que podem ser tratados, às vezes no horário do almoço, às vezes no horário do jantar. Existem alguns assuntos que podem ser tratados, às vezes, quando vão dormir, mas existem muitos assuntos, principalmente aqueles mais polêmicos, que você não deve tratar nesses horários, porque é nesses horários que você precisa ter paz, que você precisa ter alegria. Então imagine só aquela confusão na hora de dormir, muito provavelmente você vai dormir por um lado e ela vai dormir por outro. Bom, outro ponto também, esteja sempre atento para ouvir.
Isso é bíblico, nós falamos ainda há pouco. Esteja sempre atento para ouvir. Quer saber, então, o segredo de tudo isso para que você possa ter uma boa comunicação? O segredo está: você precisa comunicar-se sempre com Deus. Comunique-se sempre com Deus. Querida família, querido casal, você que está participando desse momento de treinamento, de aprendizado, você precisa comunicar-se sempre com Deus. Querido líder, você e sua família precisam sempre se comunicar com Deus. Certamente essa comunicação será de grande importância e irá ajudar muito na comunicação também com as outras pessoas e com seus liderados e com a sua igreja. Que Deus possa abençoar você. Muito obrigado, pastor Eilson. Agora um assunto importantíssimo, que deve ser tratado em cada seminário, que é exatamente sobre o assunto de finanças. Pastor Edinaldo, nos fale um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado, pastor Geraldo, aí pelo convite. E agora nós iremos fazer um bate-papo. Esse bate-papo, sabe o que é? Em finanças em família, quer dizer, finança familiar. Todos os juntos e misturados. Eu quero dizer para vocês que fazemos planos e cuidamos das finanças, sabe o que? Juntos. Não existe dinheiro de um ou de outro. É tudo uma coisa só. E aí eu tenho algumas dicas aí para dar para você, tá certo? As dicas, primeiro, falar abertamente sobre dinheiro é o caminho para que cada um esteja comprometido e faça, sabe o que? A sua parte. E é uma forma de garantir a estabilidade das finanças no presente, visando prevenir, sabe o que? O futuro. E a segunda dica, tratem o dinheiro do casal com uma coisa só. É aquela conversa, aquele bate-papo de casal e de família, tá certo? Terceiro item que eu quero dar para vocês, terceira dica, tenha objetivo em comum. Claro, sim, um objetivo em comum. Porém, também, a minha quarta dica é essa, os objetivos individuais também são importantes. Mas eu quero dizer mais uma coisa, aí para toda a família, crie um orçamento juntos. Primeiro passo do orçamento é identificar para onde está indo o dinheiro. É isso mesmo. Olha, pegue as tuas despesas. Você vai discriminar. Por exemplo, as despesas fixas. Luz, gás, telefone, transporte, educação, assistência médica, alimentação e outras. Mas também considere, sabe o quê? As despesas eventuais, como remédio, conserto em geral, oficina, fazer as prestações ali, as taxas, impostos e outras. Mas também um detalhe é o seguinte, não esqueça das datas comemorativas, tais como Dia dos Pais, Dia das Mães, todo mundo, a gente tem que unir a família toda, Natal, Dia das Crianças, tá certo? A gente tem que fazer isso para que realmente nós possamos ali ter uma coisa consolidada, que é o nosso orçamento. E aí, quando a gente tem a receita, você vai discriminar as receitas. Salário, renda, utilize o valor líquido, sabe o quê? Recebido. Que tem muita gente que não quer aquele valor cheio. Pegou R$2.000, está recebendo R$2.000, vai gastar todos os R$2.000. Pega o seu contra-cheque, dê uma lida no seu contra-cheque, tá certo? E veja ali o que você vai receber líquido. Faça o balancete, as receitas e as despesas mensais. Receita menos o quê? Despesa. Eu quero dizer também uma coisa. Reserve uma parcela de suas receitas para o investimento. Fazer um investimento. Então, guarde, 100, 200, 300 reais. Faça ali na poupança, faça uma aplicação. Outra dica, faça todas as suas anotações em 3 meses. Você já vai ter uma ideia dos gastos. E partimos para os cortes de suas despesas. E chamamos aí a atenção, principalmente agora, sabe o quê?
das senhoras, das mulheres, olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Nós temos que fazer uma previdência privada, quer dizer, algo para o futuro. Mas a previdência social, quer dizer, o INSS é um seguro que garante a renda de contribuinte e de sua família. Por exemplo, em caso de doença, acidente, gravidez, morte, velhice, oferece vários benefícios que juntos garantem tranquilidade quanto ao presente e em relação ao futuro, assegurando um rendimento seguro. Eu quero dizer que chamar a atenção um pouquinho das mulheres, porque às vezes trabalham em casa, direto, e aí não tem realmente nada que garanta ali algo que vai acontecer com você. Por exemplo, você, esposa, engravidou, não trabalha. Então, o INSS vai te garantir o quê? Ela vai te garantir os teus 4 meses após o parto. 4 meses você vai ficar recebendo o seu salário. E eu quero chamar a atenção dos homens, hein? Olha ali, cuidado com as mulheres. E você, mulher, que trabalha aí, fazendo qualquer tipo de serviço, ou não tenha carteira assinada, mas esse trabalho que você faz, vai lá, se inscreva ali no INSS e tenha o seu INSS, que é um seguro realmente aí que tem para cada um de vocês. Tá certo? Controle as finanças e invistam juntos. Isso é uma praxe aí para cada um de vocês. Não gaste antes de receber. E não gaste tudo que recebe. Tem gente que gasta tudo. Não gaste, por favor. E eu tenho esse lema financeiro comigo. Tá? Eu vou dizer para vocês, ó. O ontem já não importa mais. O amanhã ainda não existe. O segredo é cuidar do presente, nesse momento. Quero lhe dizer que o poder de mudança, seja ela qual for, está em nós mesmos. Cuide dos centavos e os reais cuidem de si mesmo. Portanto, todos misturados e vamos celebrar. Muitíssimo obrigado e um forte abraço. Fomos feitos diferentes e graças a Deus por isso. E devemos respeitar essas diferenças. Mas muitas vezes isso implica no relacionamento conjugal e familiar. Por que é importante tratar deste assunto, doutora Fátima Lima? Relacionamento. Por que é tão importante trabalhar esse tema com as famílias da igreja? Conviver na mais plena harmonia é o ideal para qualquer relacionamento, pois sempre idealizamos e sonhamos com bons relacionamentos, e isso não poderia ser diferente com o relacionamento familiar. A família forma a base para um desenvolvimento social da pessoa, pois é nesse ambiente de relacionamento familiar onde serão desenvolvidas as estruturas psíquicas do ser humano, assim favorecendo a identidade individual e certo amadurecimento pessoal para estarmos aptos a lidar com as dificuldades. Quando adquirimos uma base familiar mais sólida, fica mais fácil para encarar os desafios e conflitos familiares, que sabemos que são inevitáveis. São essas necessidades de formar famílias que conservem os valores morais e espirituais que os líderes representam as famílias da igreja em 2020 poderão trabalhar temas que fortaleçam o relacionamento familiar e conjugal. Poderão desenvolver nas suas igrejas os seguintes temas: diferenças. Entre os casais, a aceitação das diferenças pode ser o primeiro passo para um futuro promissor no relacionamento. Essas diferenças sempre existiram e superá-las é o grande desafio desses casais. As pessoas precisam praticar a tolerância e a conversa para alcançarem acordos naqueles assuntos onde a divergência se destacam intensamente. Caso contrário, a relação corre o risco de se tornar insustentável a longo prazo. Aceitar as diferenças do outro pode ser o segredo para ter um relacionamento duradouro.
Assim, as diferenças, ainda que sejam difíceis de serem aceitas e compreendidas, são vitais para o crescimento da relação. São a garantia de que um encontro verdadeiro pelo acontecer, um encontro que exigirá compromisso, maturidade, esforço e uma constante transformação dos seus lados. Outro tema importante são conflitos no casamento e suas causas. Cada casal tem uma história de vida e cada um reagirá de forma própria a determinadas situações. Por isso, é tão importante trabalhar esse tema para que cada um identifique que fatores, atitudes de ambos ou interferências externas estão gerando conflitos no relacionamento. Quase sempre os desentendimentos entre os casais são produzidos por insuficiente habilidade de diálogo, temperamentos fortes, assuntos polêmicos ou intransigência como mal-entendidos, quando um dos parceiros não diz de forma clara o que pensa ou sente, defesa de território, quem manda mais, sentimentos feridos por causa de comentários que insultam, criticam e acusam, sentimentos que não foram compreendidos porque a outra pessoa recusa-se a ouvir, raiva crescente devido ao mau controle emocional. Conflitos conjugais tendem a afetar negativamente todo o funcionamento familiar e demais subsistemas, incluindo as relações parentais. Sendo assim, estabelecer um foco específico para intervir junto aos casais no desenvolvimento de estratégias de resolução de conflitos pode favorecer níveis de qualidade nos relacionamentos conjugais e fortalecimento da família. A autoestima é outro tema interessante, pois facilita entender seus sentimentos e o sentimento do outro. A formação da autoestima começa na infância e se desenvolve durante a vida através do autoconhecimento. A autoestima equilibrada vai facilitar as relações desde a escolha de uma pessoa que provavelmente terá mais afinidade com você, a diminuição das suas inseguranças e a maior flexibilidade das defesas, tornando a convivência mais agradável. A autoconfiança, na medida certa, é um poderoso fator para a felicidade. Uma pessoa que tem autoestima negativa poderá se achar incapaz de estar ao lado de alguém especial e poderá sabotar o relacionamento amoroso. Por essa razão, podemos perceber o quanto é importante falar desse tema para todas as famílias da igreja. Trabalhar o perdão é outro tema de suma importância, pois quando aprendemos a perdoar, passamos a tratar o outro com respeito e passamos a nos respeitar mais. Não podemos ter uma vida saudável sem o exercício do perdão. Não podemos ter uma vida espiritual frutífera sem a prática desse ato. Perdoar é fazer uma limpeza na alma, fazer faxina na mente e no coração. Quem decide perdoar não quer mais se vingar, não remoe o problema e não desacredita no outro pelo erro cometido. Se não perdoarmos, viveremos escravos da mágoa. Não conseguiremos orar, adorar, ofertar, nem mesmo ser perdoados. O perdão tem a capacidade de restaurar os sentimentos bons que foram esquecidos no passado. Ele é a maior prova de amor e o caminho para o arrependimento do outro. Constrói pontes onde a mágoa cavou o abismo. Estreita o relacionamento onde o ressentimento provocou o afastamento. Perdoar é poder lembrar do problema sem sentir dor. É algo que você elabora para si mesmo. Esse tema é de extrema importância para trabalhar com as famílias da igreja. Para o casal, um momento interessante também é a renovação dos votos matrimoniais. É a outra sugestão para desenvolver os laços familiares, pois também ajudará a fortalecer o casamento. A sociedade vem atravessando muitas mudanças. Novas famílias estão se formando, novos
rituais de casamento sendo criados, novas formas de celebrar e festejar as uniões. Mas o que não muda e não mudará em tempo algum é a essência da união de duas pessoas que se amam. Fazer uma declaração ao seu companheiro envolve muitos sentimentos nobres como carinho, sinceridade, lealdade, companheirismo e amor. Os casais devem ter consciência de que estão selando um compromisso de amor e companheirismo a partir daquele momento. Hoje, os casais procuram o seu próprio bem-estar e não se preocupam com o outro. O divórcio ficou mais fácil e está sendo usado como ferramenta para desconstruir os votos matrimoniais realizados no altar como compromisso da união até que a morte os separe. Outro tema importante é sobre a sexualidade. A vida sexual no casamento assume uma alta prioridade. Ela é a fonte do amor. É o selo do compromisso conjugal realizado no altar. No mundo de hoje, o casal cristão precisa viver a vida sexual de maneira harmoniosa. Quando o sexo é usado de forma distorcida, causa sofrimento para a grande maioria das famílias. É importante ensinar aos seus filhos a santidade do sexo no casamento, pois sexo não é uma curiosidade a ser explorada, um apetite a ser satisfeito, um tipo de recreação ou entretenimento. Os filhos precisam crescer com o conhecimento do que realmente o Senhor espera de um homem e uma mulher em relação ao sexo e casamento. Tudo o que Deus fez é bom. E toda e qualquer coisa que Ele fez tem o propósito de revelar a sua glória. Como tementes a Deus, precisamos entender que o sexo é um dos presentes divinos que Ele nos proporcionou para a nossa felicidade. Para que o amor continue a existir, deve haver um aumento constante de confiança e compreensão, de expressões sinceras e frequentes de gratidão e afeto. Quando o casal faz da vida sexual uma prioridade, outros aspectos do relacionamento tendem a melhorar, uma vez que os laços interpessoais são essenciais para a sobrevivência. O sexo pode ajudar a manter o casal juntos. A partilha e os aspectos emocionais do sexo são fundamentais para o nosso bem-estar. Problemas de relacionamento familiar são comuns em todas as famílias, mas o que não é comum é deixar que esses problemas se tornem maiores do que os laços familiares que os ligam. Será necessário uma boa dose de altruísmo e humildade, mas seremos muito mais felizes se pudermos ter nossos familiares ao nosso lado sempre. Que Deus abençoe os líderes da igreja em 2020 no desenvolvimento desse trabalho que é tão importante para o fortalecimento e crescimento da igreja. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus deve ser o primeiro e o último. Ele deve ser o alfa e o ômega. Por isso nós devemos ter o compromisso de ter a comunhão com Deus. Pastor Daniel Regis, por que o culto familiar é tão importante para ser trabalhado no ano de 2020? Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom com você? Que privilégio estarmos juntos aqui para falar de um tema muito importante para a igreja. É a base da nossa igreja, a família. Você não sabe o quanto essa instituição é importante para a igreja e também para a sociedade. Aliás, é das famílias que partem os líderes, é das famílias que partem as pessoas importantes da nossa igreja e da nossa sociedade. Infelizmente, se há um tempo em que nós devemos chamar a atenção das famílias da nossa igreja para erguerem um altar a Deus dentro das suas casas, esse momento é agora. Acompanhem comigo na tela o que o Espírito de Profecia tem a nos dizer. Se já houve um tempo em que toda a casa deveria ser uma casa de oração, agora é este
o tempo. Você está vendo então a importantíssima tarefa que é realizar o culto familiar dentro de casa? É disso que eu estou falando para você, meu líder. Você deve falar para as famílias da igreja que elas devem se proteger, proteger os seus filhos, proteger o papai, proteger a mamãe através do culto familiar. É no culto familiar onde você se resguarda das armadilhas do inimigo durante o dia. Olha, acompanhe mais ainda comigo na tela, porque nós temos enfrentado problemas nas famílias adventistas. E sabe qual é o problema? É que o altar que deveria ser erguido ao Senhor está em ruínas. E olha, eu tenho que te dizer algo mais preocupante ainda. Tem famílias que infelizmente nem existe altar. Para que você entenda mais um pouquinho do que eu estou te falando, acompanhe na tela comigo o estudo que foi realizado das famílias da nossa igreja. Diz que cerca de 20% das famílias realizam o culto matutino e vespertino diariamente. Você entende isso? De 100% nós temos apenas 20%. Você está vendo a importância de nós como líderes falarmos às igrejas, o papel e a importância de protegermos nossa casa, o nosso lar, pelo culto familiar? E diz ainda mais, acompanhe comigo aí, 30% fazem os cultos esporadicamente. Antes você viu, 20% faziam o culto diariamente, regularmente. E agora você está vendo aqui que, segundo o estudo, 30% apenas está realizando os cultos esporadicamente. Um dia sim, um dia não. E aí? Onde se encontra a tua família? Sabe por que, líder, eu estou lhe perguntando isso? Porque o exemplo deve começar da tua casa. Você não vai ensinar a outras pessoas se você não estiver praticando. Você não tem como dar, você não tem como entregar se você primeiro não estiver dando o exemplo. E diz mais ainda esse estudo, que infelizmente, eu tenho que dizer a você, 50% das famílias da igreja já não realizam mais estas devoções em seus lares. É essa a verdadeira definição dos altares estarem em ruína. Olha, eu queria dizer para você que mesmo com esses dados alarmantes, com essas pesquisas preocupantes das nossas famílias da igreja, eu queria dizer que a nossa igreja tem se preocupado com isso, tem dado real importância a esse papel que o culto familiar tem. Por isso, nós propomos a você, líder, para que você proponha para a tua igreja, para as famílias da tua igreja, aquilo que pode resolver, aquilo que pode resguardar as famílias do Senhor das armadilhas do inimigo. Você pode acompanhar comigo aqui na tela? O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias, mas deve ocupar a primazia sobre as demais atividades do dia. Por mais tarefas que haja, não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer. Aqui confirma-nos o fato de dizer que o culto familiar protege a família, resguarda a família. Essa tem sido e será a minha fala até o final desse vídeo. O culto familiar é o segredo para a construção de um muro, uma barreira de proteção para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo, para aqueles que fazem parte da tua família. E olha, esse é o projeto que estamos dizendo para você. É simples. Pelo menos 20 minutos diários a tua família deve ser entregue a Deus. E o que nós chamamos então de edificando o altar da família. Em apenas 20 minutos, eu estou dizendo 20 minutos do dia que possui 24 horas. Olha, eu falei para você que pelo menos 20 minutos por dia nós devemos então entregar a nossa família ao Senhor. E eu quero dividir para você, didaticamente, esses 20 minutos em pelo menos 10 minutos, de 2 vezes. Entenda só. Pela manhã, nós queremos chamar o culto familiar
de o culto da entrega. Acompanhe comigo aqui na tela. Altar da entrega, o culto da entrega, pelo menos 10 minutos de manhã. O Espírito de Profecia nos orienta o seguinte: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Olha, essa deve ser a nossa oração conforme o conselho do Espírito de Profecia. Pela manhã, pelo menos 10 minutos, você irá fazer o culto da entrega. É ali onde você reúne seus filhinhos, é ali onde você reúne a tua família inteira para, antes da correria do dia, você então entregar o dia dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo para Deus, para que Ele possa proteger vocês. Você está entendendo? Esse é o culto da entrega. Entregar a tua família nas mãos de Deus para que Ele proteja durante o dia inteiro. Lembro-me que quando eu era criança, tive o privilégio de nascer em berço adventista, fazer esse culto todos os dias. O culto da entrega, onde minha mãe, juntamente com o meu pai, orava pela nossa proteção. Nossa, isso fazia grande diferença em minha vida. Lembro-me que para eu poder entender a importância de comer legumes, eu aprendi no culto familiar. Isso mesmo, aprendi a comer verduras com a minha mãe dizendo pela manhã que Deus quer que nós tenhamos uma dieta saudável. Ah, e não foi só isso. Eu tive tantos outros ensinamentos passados pelos meus pais no culto familiar. Agora há pouco nós falamos sobre o culto da entrega. Agora eu quero falar para você do segundo culto, de pelo menos 10 minutos no final do dia você receber a tua família e naquele momento vocês agradecerem a Deus por tudo que aconteceu no dia. Sejam coisas ruins ou sejam coisas boas. Aliás, a Bíblia nos diz que em tudo dai graças. É isso mesmo que você falou. E olha, esse é o culto da gratidão, onde você irá louvar a Deus pelas bênçãos recebidas durante o dia, pela proteção que o Senhor lhes deu para você, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Aquele momento onde vocês reúnem-se no final do dia para entregarem ao Senhor o outro dia também, no qual virá. Olha, acompanhem comigo o que o Espírito de Profecia nos orienta sobre esse culto. Em chegando a noite, devem reunir-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. Quero então te ensinar alguns conselhos práticos no qual o Espírito de Profecia nos ensina e nos ajuda a entender como vocês devem fazer para o culto funcionar bem e ser algo bem legal. Primeira dica para você: o culto ele deve ser breve e cheio de vida. Lembro-me que quando eu era criança, meu pai comprou uma flauta e eu não sabia tocar ainda nenhum instrumento. E eu louvava a Deus fazendo muito barulho. Você sabe como é que fica alguém que toca flauta, mas não sabe tocar nada. Fica um barulho estridente. Mas mesmo assim, meus pais me incentivavam a tocar a flauta, me incentivando também a aprender instrumentos musicais. Hoje, para a glória de Deus, eu sou um músico e toco alguns instrumentos. O culto, então, deve ser breve e cheio de vida. O culto deve ser também agradável e interessante. Escolham as melhores histórias da Bíblia para falar, as histórias preferidas, aquelas no qual os seus filhos gostam muito. Escolha também meditações que vocês gostam, que contenham histórias de pessoas que pregam o evangelho. Não sei, você irá decidir. Só sei que você deve fazer com que esse momento seja o momento mais agradável do dia. Eu queria dizer para você, meu líder, que Deus ele quer ter um encontro íntimo com cada família. Se possível, assim como foi lá no Éden, que na viração do dia,
todos os dias Deus iria se encontrar, estava ali querendo se encontrar com Adão e Eva, a primeira família. Você está entendendo isso? Deus queria se encontrar com a família, todos os dias. Antes do pecado era esse o nosso privilégio. Infelizmente, após o pecado, nós vemos aí as famílias fazendo tudo, quando o dia começa e quando termina, menos encontrar-se com Deus. Deus, eu acredito que de manhãzinha cedo, no pôr do sol, e no nascer do sol, e ali no pôr do sol, Deus iria ali se encontrar com Adão e Eva. E assim também Deus quer fazer com a tua família, líder, e com a família da tua igreja. Ensine a tua igreja a erguer um altar ao Senhor. Ensine as tuas famílias a entregarem a vida delas a Deus. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na tua igreja. Deus te abençoe, Deus te proteja e guarde, e ajude nesse teu ministério a erguer um altar ao Senhor todos os dias, todos os momentos. Queremos, nesse momento, chamar a sua atenção para as atividades que você, como líder local, deve dar ênfase no ano de 2020 no Ministério da Família. Nós teremos alguns grandes eventos. O primeiro evento é exatamente o Encontro de Pais. Educar não é uma tarefa fácil. Muitas vezes temos certeza que estamos fazendo a coisa certa, mas de repente já não temos essa certeza e duvidamos se agimos corretamente na educação do filho. Queremos ter uma família linda e perfeita, com filhos de bom caráter, inteligentes, obedientes, sábios e tementes a Deus. Porém, sabemos que por vivermos em um mundo de pecado, famílias perfeitas não existirão, mas sim famílias reais que estão envolvidas com os problemas e dilemas do dia a dia. Para ajudar na tarefa dos pais, na educação dos filhos, a professora, doutora Janete Soares, compartilhará conosco dicas importantes sobre o valor do compromisso na formação do caráter das crianças, como lidar com o conflito entre pais e filhos, conduta, distrações e reverência na igreja, apoio aos pais de crianças especiais. O que é Encontro de Pais? É uma reunião com pais que desejam ter melhores relações com os filhos e prepará-los para ter um sucesso espiritual, profissional e emocional nesta vida. O programa pode acontecer em casas, escolas particulares ou públicas, igrejas, que permite envolvimento ativo dos participantes através de discussões. Um vídeo produzido com especialistas apoia as reuniões e dá base para discutirem os temas. O que acontece durante este programa? O programa deve durar no máximo 1h10 e possui 3 partes principais. Uma palestra em DVD que pode ser baixada clicando lá no site da Divisão Sul-Americana na página da família. Ou pode ser assistido pela web ou pelo canal executivo da TV Novo Tempo nas 4 datas que teremos neste ano de 2020. Um momento de oração intercessora pelos filhos. Esta é a parte mais importante do programa. Se você está liderando, dê especial importância para o momento da oração. Quais temas geralmente são abordados? Os encontros de pais apresentam conteúdo sobre, por exemplo, responsabilidade dos pais, tensões mais comuns, disciplina, autoestima, saúde dos filhos, o exato papel de pai e mãe, religiosidade na família, oração como prevenção de conflitos familiares, entre outros temas. É importante destacar que estas datas são sugestivas. Cada igreja está livre para escolher outras de acordo com a sua agenda. As datas da divisão são 13 de março, uma sexta-feira, 8 de maio, uma sexta-feira, 7 de agosto, uma sexta-feira, 20 de novembro, uma sexta-feira. Sabemos que esta é uma data, sexta-feira, do pequeno grupo. Se for fazer no pequeno grupo, tudo bem, pode-se manter esta data. Caso contrário, você pode fazer um dia antes ou um dia depois, ou uma semana antes ou uma semana depois.
você está livre para decidir com a sua igreja. O importante é que faça em data próxima à data sugestiva. Portanto, coloque na sua agenda o encontro de pais. Um outro item que você deve colocar no seu planejamento é o curso para noivos, pois conduzir os noivos a entenderem profundamente o real significado do casamento, a fim de que o matrimônio atenda o imperativo divino do até que a morte os separe, incentivar e orientar os futuros cônjuges a planejar, unificar suas metas, definir e conhecer os propósitos, valores e sonhos individuais e transformá-los num projeto de vida para o futuro lar. Coloque na sua agenda cursos para noivos. Encontro de pais, curso para noivos e agora semana de oração da família, que vai acontecer de 6 a 13 de junho. O ideal é fazer uma semana completa, porém, para não sobrecarregar o calendário da igreja, também existe a possibilidade de fazer pelo menos um fim de semana especial, de sexta à noite, sábado e domingo. Estarão disponíveis no site do Ministério da Família o sermonário, com 8 sermões, cartaz, banner, convite e vídeo com 8 sermões. Você pode baixar no site da Divisão Sul-Americana, na página da família, que será colocado aqui embaixo para você visualizar. Os vídeos com os 8 sermões estão disponíveis no site do Ministério da Família. E você pode fazer o download e salvá-lo na sua máquina da igreja ou em pendrive. E aí utilizar conforme você desejar. Concluindo a semana de oração da família, você deve realizar na sua igreja ou no seu distrito um evento chamado Casais de Esperança. Que evento é este? Você vai desafiar os casais das suas igrejas adventistas a convidarem casais não adventistas para participarem de um evento rápido que vai durar ou a parte da manhã do dia ou a parte da tarde, onde teremos seminários e no final do evento você vai desafiá-los aos casais, os convidados e aqueles que convidaram a continuarem o estudo em casa. Foi preparado este material com 14 temas voltados para a família. Esse material deve ser estudado agora nos lares. O casal que convidou com o casal convidado lá na sua casa, estudando durante uma semana uma lição. E aí você vai continuar o estudo sobre a família, automaticamente você estará ali apresentando a Bíblia, a Jesus Cristo para essa nova família. Um outro evento é a Adoração em Família. O programa Adoração em Família foi preparado para reavivar a família, desenvolver valores e motivar o culto familiar durante 12 quartas-feiras, nos cultos de oração. Também praticado em pequenos grupos ou mesmo em casa. Este programa é parte importante do projeto de discipulado da Igreja Adventista na América do Sul. Comunhão, relacionamento e missão. Bem como no projeto de Reavivamento e Reforma. Objetivo: a cada ano são estudados 12 trechos selecionados de um livro de Ellen White sobre família, acompanhando um guia de estudo e de um comentário em vídeo sobre cada sessão. O comentário em vídeo pode também ser baixado em nosso portal de matérias no site da Divisão Sul-Americana /Família. A proposta é que o programa Adoração em Família inicie na primeira quarta-feira de agosto e continue por 12 quartas-feiras. Se porventura tiver algum evento especial, este programa pode se estender até o mês de novembro. Mas também pode iniciar a qualquer momento do ano. Você fique livre para determinar o início e o fim. O importante é que seja realizado na sua igreja. O pregador ou responsável pelo culto de quarta-feira poderá apresentar a mensagem seguindo o guia de estudos ou dividir a igreja em pequenos grupos de estudos. O pregador deve preparar antecipadamente a mensagem, seguir o guia de estudo e manter-se dentro do tempo, 20 minutos. Cada família em casa, durante o culto da família, também poderá ler previamente o capítulo correspondente ao estudo da próxima quarta-feira e trazer então o guia de estudos já preenchidos para a igreja. O livro em que teremos
como estudo do próximo ano é este aqui: O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão. É um livro missionário que vai ser de baixo custo para cada família, mas o ideal é que cada família tenha o seu livro contendo o guia de estudo. Um outro item que você pode destacar na sua igreja são os sábados da família e educação. Sabemos quando no mês nós temos o 5º sábado, este sábado é dedicado para a educação. Onde se tem escola, o evento é reservado para a escola adventista. Caso contrário, fica reservado para o Ministério da Família, tratando-se do assunto educação dos filhos. Quais são as datas? 30 de maio, 29 de agosto e 31 de outubro. Converse com a sua liderança e proponha para que esses sábados sejam reservados para o Ministério da Família, com temas voltados para a educação de filhos. Você já percebeu que o Departamento do Ministério da Família é importantíssimo? É uma bênção para a igreja. E olha o que diz Ellen White: muito mais poderosa do que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar, no coração e na vida. Ciência do Bom Viver, página 352. A maior evidência do poder do cristianismo é que possa apresentar-se ao mundo uma família bem ordenada e disciplinada. Isso falará da verdade mais do que qualquer outra coisa. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 304. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar manarão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Ciência do Bom Viver, página 355. A restauração e erguimento da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. Do coração procedem as saídas da vida, Provérbios 4, 23, e o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação depende das influências domésticas. A Ciência do Bom Viver, página 34. Desejamos que cada ser humano experimente a aceitação, o perdão e a cura que apenas o amor de Jesus pode oferecer. Que os desencorajados e solitários encontrem amizade e calor humana. Que as famílias descubram o verdadeiro encorajamento e esperança. Que os solteiros encontrem alguém que lhes dê razão para viver. Que se possa envelhecer sem perder o senso de utilidade. Que as pessoas enxerguem um céu sem preconceitos e rebaixamentos. Que os filhos sejam respeitados e amados como um presente sagrado de Deus. Que os jovens consigam falar livremente com seus pais e que sejam ouvidos por eles. E que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Que Deus te abençoe, líder. Que você neste ano possa fazer o melhor. Existem famílias que aguardam um conselho, que aguardam uma orientação, que aguardam uma palavra de incentivo. Ajude os casais, ajude os filhos, ajude as famílias da sua igreja a encontrarem mais Jesus, a estarem mais perto da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a sua igreja neste ano. É a minha oração. Amém?